Boa noite, pessoal. Tudo bom? Vocês estão bem? Yes, mais um Road Talks que se inicia com sucesso. Esse é o último do ano e vamos encerrar com chave de ouro. Vamos conversar com um cara incrível, sensacional. Mas antes, vamos explicar um pouquinho por que a gente está aqui, né? A gente está aqui por um propósito, que é ajudar o Hospital Fabiano de Cristo, que é um hospital sem fins lucrativos, que ajuda pessoas com câncer. Se você ver aqui embaixo, na descrição, aliás, na tela, tem o código Pix, né, que você pode fazer a doação pelo Pix. Temos os QR Codes aqui do lado, aceitamos PayPal, né, é só você pegar o seu celular e escanear. E somos modernos, também aceitamos Bitcoin como forma de doação. Está muito moderno, Ian, me ajuda, pelo amor de Deus. Não tem problema, aqui na descrição do vídeo nós temos aqui todas as informações, TED, DOC, o site do hospital, tudo certinho. Se você quiser clicar somente para ir direto, você também consegue, tá bom? E eu estou com dinheiro curto, estou apertado, não tem problema. Ajuda, divulga esse vídeo com amigos, familiares, para a gente alcançar o máximo de pessoas possível e conseguir aí ajudar o hospital em doações, tá bom? Então vamos começar, que eu estou super animado. Cíntia, bem-vinda, tudo bom? Tudo ótimo, obrigada pelo convite. Aê. E vou chamar esse cara incrível que eu assisto ele desde criança. Meu pai é fã, a família inteira é fã, e ele tem reportagens aí sensacionais e incríveis, um histórico de vida maravilhoso. Boris, seja bem-vindo, tudo bom? Uma honra falar com você. Ian, muito obrigado pelo convite. Cíntia, meus melhores cumprimentos a você que está nos acompanhando. Um grande abraço e também a manifestação de enorme satisfação de estar conversando com todos vocês. O Yes, convite me maravilha. é muito honroso, viu, Ian? Ah, Muito honroso. muito obrigado, Que muito bom. obrigado. Boris, eu sempre gosto de começar pelo começo. Eu brinco, né, que eu gosto de entender um pouquinho como que suas origens começaram, né? A gente sempre vê a pessoa no auge, você no auge, assim, um mega repórter super renomado, mas ninguém vê o início ali, o começo de tudo. E eu gosto de entender, assim, como que tudo começou, esse amor pelo jornalismo, como foi seu primeiro emprego, como que começou toda essa sua trajetória? Olha, eu me imaginava nos meus sonhos de criança e especialmente de adolescente, um locutor esportivo. Eu reuni duas coisas que eu gostava muito: a notícia, o fato e o rádio. Desde o aparelho de rádio até o meio de comunicação rádio. Eu era uma criança muito impressionada com aquele aparelho que falava. O rádio era o meu grande objetivo. Não existia televisão, não existia televisão. Caramba, O gosto pela notícia, Ian, começou com o meu pai, que não enxergava bem, me trazia na hora do almoço os jornais e eu deitava no chão, abria o jornal, lia para ele a manchete da notícia, o título da notícia, e ele dizia: lê, não lê, pula. E de vez em quando eu explicava para eu pedia uma explicação para ele do que era aquela notícia. Então, eu desenvolvi o hábito de ler alto e também de entender a notícia. Mas eu pensava, como eu gostava muito de futebol, eu imaginei que eu casaria o rádio com o esporte. E comecei no rádio, no esporte. Eu fiz um teste aos 16 anos, numa rádio que não existe mais, a Rádio Piratininga de São Paulo, e fui contratado como plantão esportivo. A rádio transmitia corridas de cavalo, tinha a tarde turfística da Rádio Piratininga, e eu dava os resultados do futebol. Eu acompanhava o futebol, dava os gols. Daí eu conheci uma pessoa na rádio, que era o James Membribes, que era locutor da rádio, que estava também trabalhando numa pequena rádio que estava começando, que também não existe mais, que é a Rádio Santo Amaro, e essa rádio era da coletividade japonesa. Inclusive, grande parte do dia ela transmitia em japonês. Eu estou falando de caramba. 1955, 56, e existia um grande número de emissoras que tinham programas em língua estrangeira. Em 63, 62, no governo João Goulart,
esses programas não foram proibidos, mas era obrigado a traduzir o que inviabilizava comercialmente o programa. E aí a rádio foi caindo. Nessa rádio, eu comecei as transmissões de futebol, de outros esportes, tomei contato com a política, tomei contato com a notícia, e daí foi uma bola de neve rolando e aumentando. Ah, acabei falando doce na Rádio Eldorado. A Rádio Eldorado era diferente dessa, Eldorado era do Estadão também, desta que aí está. E aí, durante 7 anos, entrei na faculdade de Direito, que eu não terminei, tranquei no 5º ano. Agora, se eu contar, são mais de 60 anos de vida jornalística. Se eu contar tudo agora, não tem mais programa. O pessoal vai desligar. Aí, né, foi rolando uma bola de neve, e aumenta, aumenta, aumenta. E aí apareceu um jornal, numa época, eu fui trabalhar em assessoria de imprensa, fui convidado, fui assessor do secretário da Agricultura, Herbert Levy, depois de Antônio Rodrigues Filho, que foi secretário da Agricultura e depois vice-governador, pai do Roberto Rodrigues, que no último governo Lula, no governo anterior, no Lula II, foi ministro da Agricultura. Depois trabalhei com o ministro da Agricultura, Luiz Fernando Cirne Lima, e depois eu fui secretário de imprensa do prefeito de São Paulo, José Carlos de Figueiredo Ferraz. Desses todos, o único que está vivo é o gaúcho Luiz Fernando Cirne Lima, com quem eu converso. Ele tinha 36 anos quando foi ministro da Agricultura. E daí, conhece um, conhece para cá. Eu acabei na Folha de São Paulo, fui editor de política, fui editor do Painel, que é uma seção que existe até hoje, e fui editor-chefe por 2 vezes da Folha. E foi indo, e aí o Otávio Frias Filho, que era filho também, já falecido prematuramente, filho do publisher, né, do dono do jornal, de um dos donos, Otávio Frias de Oliveira, querido amigo Otávio. Chegou a hora de ele assumir, ele foi para o meu lugar, eu fiquei, voltei a fazer o painel, e aí recebi um convite para ir para a televisão. Aí lançamos o Telejornal Brasil, que foi um jornal de âncora que tinha liberdade de opinião, que era uma coisa rara no Brasil, né? A característica do âncora era não um apresentador que lia texto dos outros, mas uma pessoa que podia comentar e que podia criar as pautas dos jornais. Depois do SBT, eu fui para a Record, recebi um convite da Record irrecusável. Eu fiquei quase 9 anos na Record, no SBT, 8 anos e meio mais ou menos na Record. Saí da Record, fiquei um tempo parado, desempregado. A Band me chamou, me contratou. Da Band fui para a Rede TV, e da Rede TV agora estou na CNN e fazendo o Jornal do Boris, que é um jornal que eu faço toda manhã, às 8 horas, onde eu comento as notícias. Eu pego o jornal, vou abrindo, é baseado nos jornais, e vou tocando, e vão acontecendo coisas no meio de tudo isso. Eu dei um rápido traço, né? Um rápido traço para não ser muito chato. Vai ver que eu esqueci alguma coisa. Você chega na cidade, você começa a esquecer as coisas, inclusive de pagar as contas, que é muito grave. E como que foi? Você estava no jornal, né, que era escrito ali, aquela coisa, uma pegada diferente, eu acredito, da TV, esse início, assim, como que surgiu, assim? Você quis ir, foi convidado, e aí depois, como que surgiu isso? Olha, surgiu de um incidente.
eu me recusava sempre a participar de programas de televisão. E eu também não fazia muito gênero de televisão. Aquela época, poucos usavam óculos, a televisão tinha um preconceito de quem usava óculos, eu não me achava e realmente eu não fazia o tipo, eram outros tempos. Inclusive as televisões, quando ouviam gente na rua e tudo, evitavam pessoas, chamadas feias, tinham problemas nos dentes, só gente bonita que entrava. Era todo um cabedal de preconceitos. E aí eu participei de um debate representando a Folha na Globo. Era um debate entre candidatos a prefeito de São Paulo. Eu sou mal de data, mas esse ano eu me lembro. 1985. Vocês já tinham nascido, vocês dois? Não, eu nasci em Eu, 96. nossa, eu sim, nasci em 64. Então, mas foi 1985, não confundi com 1800. Não tinha televisão mais. 1985, Fernando Henrique era candidato, quem ganhou a eleição foi Jânio Quadros, e num dos debates eu fiz uma pergunta ao então candidato Fernando Henrique Cardoso. O senhor acredita em Deus? E aí foi um fuá, ele deu uma resposta atravessada, uma resposta ruim, tinha todo um background dessa história, porque ele teve a impressão que eu disse que não faria pergunta, tem toda uma história. E ele disse: o senhor prometeu não fazer essa pergunta. E ele perdeu a eleição. Isso foi atribuído a mim. E, aliás, eu brinco com ele, uma vez conversando com ele na solidão do Palácio da Alvorada, de vez em quando, eu, como editor do jornal, do telejornal, ia frequentemente conversar com alguns políticos, inclusive com o presidente da República. Ele era presidente e nós conversamos sobre esse assunto. Ele nunca se irritou com isso, pelo menos nas relações comigo, manteve, foi generoso, cavalheiresco, nunca procurou se vingar, sempre me atendeu muito bem. Eu tenho. Faltam vários Fernandos Henriques deste país, viu? Aí eu analisei dizendo assim: olha, Fernando Henrique, eu chamava ele de você, porque eu já chamava ele de você antes de ele imaginar ser presidente. Disse: olha, você note uma coisa. Se eu fui o responsável por você não ser o prefeito e você acabou na presidência da República, eu fui a pedra colocada por Deus no seu caminho para te desviar daquele caminho e para te encaminhar para a presidência da República, porque se você tivesse seguido aquele roteiro de prefeitura, eu não sei se você chegaria à presidência do país. Então, eu fui a pedra colocada por Deus no seu caminho para te desviar daquela trilha que você estava se movimentando. E aí o Papa estava para visitar o Brasil, eu disse: olha, quando o Papa vier, você pede para ele me agradecer lá no SBT, porque eu sou o primeiro judeu do mundo a converter um presidente da República ao cristianismo. Ele deu risada e disse: tem a ver essa pedra que eu fui, que mudou o roteiro dele, o roteiro que ele tinha traçado. Ele não imaginava ser presidente da República, enfim, essa história. E aí, duas pessoas que iam fazer o jornal do SBT, que tinham o Imediato e o Marcos Wilson, me viram nesse debate e acharam que eu levava jeito para fazer um novo telejornal que eles tinham
acertado com o Silvio Santos, que era um jornal que seguia a linha dos jornais norte-americanos, que era do âncora. O âncora escolhe os seus funcionários, o âncora tem ascendência sobre a pauta, sobre os assuntos que vão ser tratados, e, no caso brasileiro, eu comecei a emitir opinião. O âncora americano emite pouquíssima opinião. A opinião dele está embutida nas escolhas dos temas que ele faz. E aí eu achei que era necessário emitir opinião, eu fui contratado, comecei a emitir opinião, achei que que ia ser um cantinho meu na televisão, mas a coisa ganhou uma dimensão muito grande, com aquela liberdade que eu tive sorte de exercer com boa repercussão. E aí nasceu aquele bordão, isso é uma vergonha, outro bordão, é preciso passar o Brasil a limpo, enfim. Eu fui crescendo ali no SBT, fui aprendendo também as coisas de televisão. A televisão mudou muito. Agora, o que não mudou foi a notícia. Você falou em as diferenças de jornal, rádio e televisão, são meios diferentes de propagação, não? De uma coisa chamada notícia. Notícia e opinião que não mudou, o tratamento é o mesmo. Então, aí me perguntam sempre qual você gosta mais. Eu gosto de todos. Eu gosto de todos. Eu fiz um ciclo, e é muito interessante, que eu gosto de Todos. dizer isso. Eu fiz o ciclo da imprensa de rádio, que eu amo ainda, acho rádio uma coisa incrível, ah, televisão e jornal, imprensa escrita, falada e televisionada. Então, eu fechei um ciclo e agora estou na internet, que apareceu depois. São quatro setores, 4 divisões, né? 4 plataformas, para ser moderno, que, que, que são utilizadas para difundir a notícia e a opinião. Cada um tem as suas características técnicas. No rádio você não emprega o rosto, o corpo. Até rádio já está sendo levada para a Mais internet, moderno. está É. mudando e tal, mas você basicamente trabalha com um material básico, que é a notícia, a informação, a opinião, a cobertura dos fatos, né, a busca da notícia, tudo isso é muito parecido, é uma coisa chamada jornalismo. O resto é técnica, você aprende, você se acostuma, enfim, as técnicas são E, diferentes, e eu acho que eu assimilei de alguma maneira, porque eu me sinto bem em rádio, em televisão e em jornal. ô, Eu acho que o ô, rádio. Fala, eu já ô, falei demais. Boris, não, não, o objetivo é esse, bater um papo como a gente estivesse num bar, entendeu? Eu não bebo, mas a ideia é essa, tá? Como que surgiu? Você falou um pouquinho é, essas frases famosas que você sempre falou e caiu na graça do povo assim brasileiro, né? Principalmente o "isso é uma vergonha", né? Como que surgiu isso? Como que surgiu essa frase? Foi pensada? Como aconteceu? Então, o "isso é uma vergonha" é uma frase que surgiu sem querer. É assim. Nós estávamos logo no começo do Telejornal Brasil, que é o jornal que a gente fazia no SBT, transmitindo o telejornal. Era o tempo de abertura, o jornal, os jornais todos começaram a transmitir coisas mais ousadas em relação aos governos, mais críticas. E aí houve uma reportagem sobre um pronto-socorro no Recife. Era um pronto-socorro onde faltava tudo. Não são muito diferentes os pronto-socorros, mas naquela época aquele pronto-socorro era caótico. Gente no chão, em colchonetes, poucos quartos, pouquíssimos médicos, falta de remédio, correria, confusão.
uma situação caótica. E foi uma reportagem longa. Para a televisão, uma reportagem normal de televisão leva 1 minuto e 40, mais ou menos. Esse seria um padrão. Mas aquela era uma reportagem mais profunda, mais longa, e eu fiquei olhando aquilo e pensando, né? Nossa, que horror! Nossa, como é que pode? Como é que o país pode se permitir a tratar seres humanos dessa maneira, que é uma coisa gravíssima. E aí terminou a reportagem e abriu para mim, eu estava em close, né? O comentário era em close, né? Com a carona inteira na tela, e eu fui lembrando no final da reportagem de uma televisão dos Estados Unidos, do meio oeste americano, uma pequena cadeia de emissoras, que quando o presidente Kennedy foi assassinado, eles pararam as transmissões e puseram um dístico, um letreiro enorme, shame, vergonha, né, que era o assassinato de um presidente dos Estados Unidos. E eu lembrei daquilo e foi quase espontâneo, né? Abriu para mim, eu disse 3 vezes: isso é uma vergonha, isso é uma vergonha. E quando aquilo não era um bordão ainda, não era uma frase feita, não era nada. Quando terminei o telejornal, tinha uma pessoa importante lá da organização me esperando na porta, disse: "Olha, sempre tem alguém que entende muito de televisão, comunicação. Aí, não, olha, você não podia ter falado, isso é uma vergonha, com o rosto dentro da casa do telespectador. Você invadiu a casa do telespectador, agrediu quem estava assistindo. Isso foi uma agressão." E eu pensei: nossa, estrepei a televisão do Silvio Santos, olha que horror, não sabia, ninguém tinha me prevenido, nada. Entramos na redação, a redação era distante do estúdio. Os telefones todos tocando, é isso, é o grito que eu tinha atravessado na garganta, é isso mesmo, tal. E aí nós vimos que a frase tinha causado um efeito muito grande, porque o pessoal telefonava. Naquela época não tinha internet, tá? Era telefone mesmo. O pessoal fazia interurbano, telefonava, e era o sentido mais ou menos é esse, era o grito atravessado na garganta da população. Eu tinha interpretado os anseios, os sentimentos, a crítica, a revolta da população. E aí eu percebi a preciosidade disso. Eu, há 40 anos, falo isso, é uma vergonha, não adiantou muito, mas eu continuo falando. Sim. E quando eu deixo algum tempo de falar, eu sou cobrado: "Não, o senhor não fala mais, isso é uma vergonha." Agora, o É Preciso Passar o Brasil a Limpo foi pensado. Era no tempo em que ocorria o processo, hã, que tentava, o impeachment do presidente Collor, que é um engano que ele sofreu impeachment, que ele não sofreu impeachment, ele renunciou antes. Ele sofreu as penas do impeachment. O impeachment não se consumou e tem uma convenção assim, não, o impeachment ele não sofreu, formalmente não sofreu. Ele foi punido com as penas do impeachment, mas não sofreu porque ele renunciou antes. Então, eu pensei, deve ter alguma coisa que caracteriza isso. Eu fiquei pensando, e aí, pumba, baixou essa frase: "É preciso passar o Brasil a limpo." Uma frase simples, E maravilhosa. que acabava. Que é? Simples e maravilhosa. Mas que acabava somando mais ou menos os sentimentos que dominavam a Sim, população brasileira naquele momento, não? Um sentimento de surpresa, de revolta,
era o primeiro presidente eleito depois do regime militar, jovem, tudo, e acontecia tudo aquilo que estava acontecendo e que surpreendia e revoltava o Brasil. Então, mas ainda eu acho que vai ser preciso insistir muito nessa frase de passar o Brasil a limpo. O Brasil não é apenas um território, não é uma geografia composto por pessoas, e essas pessoas ainda estão demasiadamente carentes. Poderíamos estar bem melhor, mas as circunstâncias, enfim, ah, não chegamos até onde poderíamos ter chegado de crise em crise. Mas eu sempre tenho esperança, eu sempre tenho esperança. Não é um país que tem um, geograficamente gigantesco, tem todas as estações do ano ao mesmo tempo. Em São Paulo tem até no mesmo Opa! dia, né? É. No No mesmo mesmo dia, dia. calor, frio e tal, mas tem terras extensas para plantio, tem florestas imensas que são hoje supervalorizadas, um litoral piscoso, enorme, gigantesco. Essa população grande é um mercado em potencial, ela precisa ter mais poder aquisitivo, que pode multiplicar a riqueza do Brasil, e essa riqueza deve ser melhor distribuída. Não devemos confundir com igualar todo mundo e equalizar a pobreza. Nós temos que imaginar uma população que possa ter, no mínimo, uma garantia de uma vida com segurança, saúde, habitação, né, condições e educação, condições mínimas de Mínimas. sobrevivência. Eu quero frisar que eu acho que a, a grande chave que inicia esse processo de desenvolvimento e de crescimento está na educação, que Também concordo. ainda o Brasil deve muito à sua população. A educação, né? Educação não é só aprender a ler e escrever, é aprender a Não. ler, escrever, se comportar, as pessoas ficam mais civilizadas, é, também a falta de uma educação melhor está na base da violência brasileira. Enfim, é um processo, é lento, é É mais um lento processo. do que a gente gostaria. Então, eu sempre digo, eu tenho 81 anos, em fevereiro faço 82, eu tenho Pô, pressa, eu tenho Sim, pressa. temos pressa. Eu tenho, vocês não, vocês são jovens, eu tô, Não, eu mas tô caminhando para o fim da jornada, né? Essa finitude também é perturbadora. Eu procuro não fazer com que ela seja componente da minha vida, mas eu reconheço que, então, eu acho que eu tenho pouco tempo de ver aquele Brasil que eu gostaria de ver. Vou eliminar, isso é uma vergonha, não precisa mais usar, nem é preciso passar o Brasil ali. Quer dizer, eu fico esperando que não precise, a gente não precise usar o isso é uma vergonha, nem seja preciso passar o Brasil a limpo, mas eu acho que vai demorar um bocado. Eu sou consciente que é um processo, que as pessoas erram e acertam e a tentam, natureza né? não dá saltos, né, Boris? A natureza não Não, dá mas saltos. isso quer Mas a dizer, educação transforma, a mas educação depende do que você entende por saltos, mas uma boa gestão sim, com educação, com a educação, saúde, né, com honestidade, com planejamento, você acelera esse sim, processo. Não concordo. vai, tudo não vai ser resolvido de um dia para o De outro. um dia Muitas para o outro, nações, né? quer dizer, para as pessoas terem esse mínimo, direito a comer, Sim, direito a uma boa escola, não é abrir uma escola, uma boa boa escola. escola, Coisa que nós não temos. Temos ainda. Sim, algumas áreas de excelência, mas não temos boas escolas. O ser humano fica mais manso, sim, né? A vida familiar é vista sob um outro ângulo, o ser humano é mais respeitado.
Educação Muda é tudo. quase A educação tudo, muda tudo. quase tudo. Então Deixa eu eu acho deixa eu deixa eu só entrar num assunto. Você é filho de imigrantes russo, isso. tá? Você fala russo, assim, os seus pais, quando vieram, deixaram essa língua para você? Não, Como foi isso? não. Preconceito? Eu Como vou foi? explicar. Era o seguinte: meus pais eram judeus russos. Tá, Eles moravam numa área que hoje é Ucrânia. Ora era Ucrânia, ora era Rússia, essa confusão. Hoje é Ucrânia, perto de Odessa. Eles vieram em 1928. A minha irmã mais velha, que já se foi, tinha 3 anos. Nós somos 5, né? 3 já se foram, sobraram eu e a minha irmã gêmea. Tenho uma irmã gêmea. E certo, aí, gêmea comigo, tá, coitada. E aí, e aí ela, eles falavam uma língua judaica, judia, que é o Yiddish, não hebraico, Yiddish, que é uma língua que os judeus adquiriram no exílio, uma língua falada mais na Europa Oriental, na Rússia, na Polônia, lá no lado leste da Europa. É uma língua, não é um dialeto, e eles falavam, uma das línguas que ele falava, que era a língua de casa, era Yiddish. Eu aprendi Yiddish, eu estudei Yiddish, mas que bom. nós conversávamos em português, eu falava português e eles falavam Yiddish comigo. Então, a gente pensava que estava falando a mesma língua, mas era eles em Yiddish e eu em português. Tanto que eu entendo bem Yiddish e titubeio para falar. Agora, russo, eles usavam quando eles queriam esconder alguma coisa das crianças. Aí a situação, eu sabia que a situação estava russa quando eles começavam a falar russo. Nossa, Então, algumas coisas sobraram do russo, algumas palavras, as mais bonitas e as mais feias, fez. nas duas pontas ali. Mas eu não entendo russo, não sei russo. Eles fugiram do comunismo, né? Eles, quer dizer, saíram legalmente da Rússia, mas era o momento que as coisas estavam apertando em termos de economia, e meu pai era um pequeno comerciante e a ação, o trabalho dele ia começar a ser tolhido por uma das famosas NEPs, era os planos econômicos da União Soviética, que nunca deram certo. Então, eles vieram, um irmão do meu pai já morava no Brasil, tinha uma tal carta de chamada que propiciava a entrada no Brasil e a saída da Rússia, dizendo que você tinha abrigo e trabalho, e eles vieram para um Brasil que eles não conheciam em 1928. Não Vieram conheciam. direto para São Paulo, não? Vieram direto para São Paulo, onde morava esse meu tio. Não conheciam Uhum. nada, vieram e aí trabalharam, quer dizer, trabalharam, começaram lá de baixo. E meus pais conseguiram. Meu pai trabalhou, terminou a vida com uma indústria de panificação que não existe mais, que nos propiciou, em momentos da nossa vida, enquanto ele viveu, um viver confortável. Mas eles, então, o russo era uma língua misteriosa, e que a gente sabia que eram coisas que nós não devíamos tomar conhecimento, ou era em respeito a gente mesmo. E algumas palavras a gente conhecia, normalmente algumas palavras mais ofensivas, que de vez em quando passavam pelas conversas. Ou a gente perguntava, como é isso em russo? Como é aquilo em russo e tal? O que eu me lembro do russo, e
quando eu ouço é que é uma língua muito musical, muito bonita, né? Foneticamente, você ouve o russo, e música, eles tocavam muita música russa. Eu tenho os discos da família, 78 rotações, eles trouxeram Nossa, discos da Rússia. Eu tenho aqui em casa, eu tenho, aliás, que eu preciso Que legal. legal. transcrever e tudo. Música russa, da época, música em Yiddish também, mas muito música russa. A comida russa, ah, domingo minha mãe reunia a família toda, os filhos já, as filhas mais velhas casadas e tal, e aí tinha um banquete de comida russa. Comida russa é uma comida de inverno, forte, pesada, Forte. gordurosa, muito gostosa, como toda comida gordurosa. E aí era isso que sobrou da Rússia. A minha mãe lia Yiddish, português, ucraniano e russo, Que né. Ela bacana. lia Caramba, russo, poliglota. Hum. eles tinham fluência, né, eles tinham fluência em, ah, Ô, russo e ucraniano. Enfim, ô, E eles chegaram a voltar para lá em algum não, momento? não, Nunca. eles nunca nem visitaram a Rússia. Eu que fui para lá como Foi? turista. Ah, Eu que viajei lá legal. nos anos 80 como turista para conhecer. Na época não podia ir na cidade. A cidade da minha mãe existe. Eu já consegui chamar Pischanka, é na Ucrânia. Eu Tá. consegui ver fotos e como era e tal. Sabe, do meu pai, chamava Birzola. Eu acho que a cidade foi embora, não existe mais ou mudou de nome. ô, Não consigo saber onde é. onde é? Boris, mudando um pouquinho de assunto, quando eu era criança, assim, devia ter uns 12 anos, o pânico na época estava no auge, assim, né? Todo mundo na escola comentava. E tinha uma imitação que faziam sua do carioca, né? Que você falando boa noite, né? Depois de um tempo, a escola inteira começou a te imitar, cara. Era uma coisa assim, uma febre nacional. Como que foi isso para você ver você um cara tão sério, jornalístico, assim, ver essa brincadeira, né? Olha, é uma história para mim isso. É o seguinte, bom, quando ele começou, eu um dia estava assistindo o programa dele e ele falou, ele teve uma briga com o Jô Soares. Jô Soares começou, porque não é uma imitação, é uma caricatura, né? É uma caricatura. Não procura ser igual, mas procura. Aí É, ele, eu não conhecia o carioca, ele estava se transferindo para a Band e ele disse: Olha, eu vou começar a mostrar um Boris Casoy. Fiquei gelado, falei: O que será que vem aí? Que vai aparecer aí? Quem? E não conhecia nada e tal. Aí ele contou que ele brigou com o Jô, porque o Jô se irritou com o negócio de bote as sandálias da humildade. humildade, tá lembrando, hein? Esse, Nossa, esse. sandália. E aí ele quebrou o pau, ele ficou sentido com o Jô, que deu uma bronca nele, e ele foi para casa aquela noite, ficou olhando na televisão e me viu e falou: Pô, esse cara. É a história que o carioca conta. Eu vou fazer esse cara. E aí ele gravou trejeito. Eu não sabia que eu falava boa noite, boa noite, boa noite. Eu não sabia. Às vezes eu ainda passo num shopping, no lugar, e eu ouço boa noite, boa noite. Aí, de repente, apareceu aquele personagem, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, telefone e tudo. E aí todo mundo, aí o Johnny Saad, diretor da Band, veio falar comigo, né? Ah, Olha, eu sei que você ficou sentido. Eu fiquei sentido nada. Eu achei gozadíssimo. Aquele Boris lá. ah, eu achei tão bom que eu acabei, no final, quando estava acabando o Boris, contracenando com o Boris do Carioca. Que Eu me Nós legal. dois lembro. juntos, nós dois juntos. E curtia muito, não fiquei ofendido nada. E aquilo tinha um sentido para mim,
de marketing. Todo Opa! mundo começou a me imitar, foi um marketing incrível. Dura até Incrível. hoje, ainda "boa Até hoje. noite, boa noite, boa noite". Eu tenho saudades daquele Boris, né. Era muito divertido. Eu assistia, e foi muito bom. Aí eu conheci ele nos corredores da Band, já fantasiado de Boris. Aquele Boris era maravilhoso, melhor que o original. E foi um momento de glória. Não fiquei nada irritado, nada. Ele imitou também, ao mesmo tempo, o Joelmir Beten, que já se foi. Ivete, O sim. Joelmir não gostou, porque ele aparecia vestido, ele era uma espécie de uma bailarina, e o diretor de jornalismo da Band, que é o Mitre, e que ele chamava de Litre, Mi o Litre, e o Mitre se chateou, dizia que: "Não, eu não me chateio". O Mitre teve um incidente, que ele foi para a cidade dele, é uma cidade aí do sul de Minas, ele foi para a cidade dele lá em Minas, e o jornal da cidade, querendo homenagear ele, publicou a foto do Litre, dizendo: "Ah, esse é o personagem que é que imita, que faz a caricatura do Mitre". Ele se queimou com aquilo, não gostou, mas todo mundo dizia que gostava, mas eu gostava mesmo, fora esse marketing, né, Opa! e teve uma geração mais jovem que me conheceu por aí, que Sim. me por aí. conheceu por aí. Ah, Você imaginaria que, chegaria até o tão alto quanto você chegou, assim, quando lá no começo, assim, você imaginou isso ou nunca passou pela sua cabeça? eu sou modesto, eu ainda não cheguei no alto, viu. Não, eu nunca imaginei, eu sempre imaginei que eu ia ter um cantinho. As coisas foram surgindo, não foram planejadas, as coisas foram surgindo. O que eu acho que me ajuda é o empenho que eu tenho em fazer bem feito. Esse empenho eu tenho em fazer bem feito, em dar tudo de mim, procurar fazer correto, ter um comportamento correto com as pessoas, eu procuro isso. E me dedicar. Eu fui editor-chefe da Folha 2 vezes, a primeira vez sem experiência nenhuma, eu fui mal. Essa autocrítica permanente de se exigir, né, exigir de si mesmo, acho que é positiva, mas eu não e essa notoriedade tem seus inconvenientes também. Hã, você você não é que você perde a liberdade, mas existem determinadas coisas que a gente faz em que você acaba perdendo, são coisas que você não percebe que são gostosas. Por exemplo, parar num boteco e tomar um café. Aí sempre você é abordado, as pessoas vêm conversar com você, você tem que atender, tem que ser gentil, tem que antigamente era autógrafo, agora a tecnologia mudou, né, tem que ser A uma foto, selfie, não tem a uma selfie. selfie, não tem. Aí eu brinco: "Ah, você sabe que eu não apareço nas fotos, eu nem apareço no espelho, quá, quá, quá", sempre as mesmas piadas, brinco e tal, mas você está num restaurante com amigo, amiga, aí vem alguém e senta-se à sua mesa: "Com licença, eu queria blá, 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 blá". E isso esse espaço, né, do restaurante e tal, eu já aprendi a dizer: "Olha, eu vou deixar meu e-mail, a senhora me contate e tal, mas eu estou aqui com um amigo conversando". Então já aprendi a afastar, mas no começo eu não sabia. E tem gente que gosta. Esse começo foi muito, me colocou mais dentro de casa, me colocou mais, não estou dizendo que é incômodo, mas é chato, viu, é uma coisa, e eu já acostumei. Como é que eu acostumei? Eu mecanizei. Sim, Virou uma coisa mecânica. Às vezes até surgem contatos interessantes e tudo isso. Eu aprendi mesmo mecanizando ou não,
eu aprendi a ver aspectos positivos, aspectos positivos. Sempre você Bacana. tem o que aprender e tudo. De eu sempre gostei desse movimento e tal. Banco, fila de banco, eu sou não, passa para frente, tal, eu me nego. Uma vez eu fui num banco com um amigo que está aqui, ele era o Bradesco, na Barão de Limeira, o governo teve a ideia de juntar todos os velhinhos do Brasil no mesmo dia para receberem ah, qualquer, ah, qualquer dinheiro que Auxílio, tinha que receber. Não era auxílio, era pensão, eu não sei direito. pensão. No governo Collor tiveram a ideia, e eu precisei ir no banco. E Nossa cheguei lá senhora. e enfrentei uma tremenda fila. Cheguei no guichê, a moça me disse: olha, o senhor precisa, antes de receber, o senhor precisa subir aqui no segundo andar e dona fulana lá tem que assinar. E quando o senhor voltar, o senhor não precisa enfrentar a fila. Quando eu voltei, eu fui entrar na fila, tinha uma senhora em forma de xícara, assim. Muito bem, você me dá tesão, pode. Não conseguia nem explicar aquele bando de idosos, todo mundo né, revoltado, revoltei muito disso, né? Eu procuro, Aham. eu procuro até para vivenciar a vida, saber como é quando eu entro na fila. Eu não gosto de furar a fila. Não é que eu sou bonzinho, não. Eu acho que eu não devo. É uma É coisa correto, né? civilizada e Sim, tudo. Eu também acho. não gosto desses privilégios. Ô, É Boris, bobagem. Isso é um profissional não tem. Mas a notoriedade tem as suas vantagens, até porque ela tem uma resposta em dinheiro, no teu salário e tudo isso, mas tem Sim, essa não é perda de liberdade nem perda de privacidade. É mentira que perde a privacidade, mas você perde essas pequenas liberdades que, quando acabam, você diz: "Nossa, que pena". Uma vez entrei no metrô também, foi uma nossa senhora, algazarra e eu faço tudo. ideia. Uma vez no centro da cidade também eu tive um incidente, as pessoas gritavam meu nome e saiu uma turba atrás de mim, eu me refugiei num táxi. Essas coisas, É. acontecem, mas Faz parte não da é nada fama, né? não é nada mais grave, aquelas pessoas que: "Ah, liberdade", mentira. A não ser que as pessoas considerem a liberdade tomar café no você pode tomar, você vai ser abordado e tudo. E faz Pronto, parte. tem que Eu tratar bem só todo para mundo. eu só Fala, para fala. só um time aqui, galera. Não vamos esquecer que a gente está aqui por um propósito, tá? Que a gente está aqui para ajudar o Hospital Fabiano de Cristo. O Boris está aqui com a gente para conversar, bater esse papo incrível por um propósito, ajudar o hospital. Então temos aqui o Pix, faça a sua doação para o hospital, tem os QR Codes e tem na descrição também, para a gente ajudar de fato o hospital aí a arrecadar recursos, tá bom? Vai lá, Cintia, Ian, desculpa. é bom a gente contar, porque eu estou aqui por conta do convite do hospital. Quando eu sim, recebi o convite, o hospital fica em Caieiras, né? é, Em Quando eu Caieiras. recebi o convite, eu quis saber exatamente o que era o hospital, porque eu vou participar de uma coisa ao vivo, eu quero saber pelo menos o que é. Aham. E aí eu conheço uma família de Caieiras e perguntei: "Olha, o hospital é uma obra Que legal, fantástica". que legal. Não, eu recebi uma descrição da obra, do que era o hospital, né, que ajuda, né, auxilia, trata de pessoas vítimas de câncer e também estende essa atenção para as famílias das vítimas. Então, Exatamente. isso tem um valor absolutamente incrível. Então acho que acho que se você, não pode dar mais, dê R$ 1. Esse real eu sei, eu sou testemunha de que será
muito bem recebido e muito bem aproveitado. Então, eu tô Obrigado. aqui por conta dessa atividade, né, desse hospital que, que busca atender e atende os seres humanos mais vitimados pela vida, as pessoas que são vítimas dessa doença terrível e que acaba atingindo toda a família e por isso cuida da família também. Então, é uma célula de bondade, uma luz de bondade. Desculpe Isso aí. o Muito comercial obrigado. que não estava, mas eu Ótimo. tenho que dizer Ótimo. isso, porque eu acho importante. Eu sei que o Ian e a Cíntia são colaboradores, né? São pessoas que estão colaborando com essa obra e Sim. estão dando de si para essa obra. Então, ela é interessante. Eu falei tão bem da obra que eu mesmo não vou ficar só nessa entrevista, eu vou contribuir também. Eu gostei do meu comercial. Legal, Isso aí. gratidão, hein? Muito bom. Gratidão. Bom, Antes da gente terminar, é importante a gente pedir as dicas de alguns livros. Qual que é as dicas aí que você vai dar para nós? eu sempre recomendo para os jovens, eu É, vou falar de um livrinho que eu acho que mexe ah, com a cabeça das pessoas sobre o aspecto da liberdade. O ok. aspecto da liberdade. Ela mostra o perigo de regimes que prometem fraternidade, igualdade. É uma fábula. Chama A Revolução dos Bichos. Muito Ela, bom. ela ainda aparece na lista dos mais vendidos. A Revolução dos Bichos é um livro pequeno, muito fácil de ser lido, que é uma fábula, é uma história que revela os seguintes fatos. De uma aprazível granja inglesa, os animais se revoltam contra o dono, que é um ser humano, e, liderados pelos porcos, eles fazem uma revolução e transformam a granja num país onde todos seriam iguais, teriam um decálogo e todo mundo trabalharia o que conseguisse trabalhar e ganharia o que precisasse. Todas essas promessas desses regimes totalitários que tanto enganam as pessoas. E aí começam a acontecer coisas. E é um livro. O George Orwell, o autor, já foi embora, é um jornalista inglês, né, e que escreveu isso, e ele escreveu também outro livro que eu recomendo, estou recomendando para os mais jovens e para os Ótimo. mais velhos, Sim, o 1984, que é dele também, e que retrata uma ditadura de um futuro. Ele escreveu isso lá em 1940 e pouco, e em 1984 estava muito longe. Mas ele retrata uma ditadura, isso já passou para filme, tudo isso. Agora, os dois são dois livros fantásticos. Eu estou recomendando isso de cabeça. Eu acho que eu gosto, que eu releio de vez em quando, Machado de Assis. Eu gosto de Machado de Assis em várias fases da vida dele. Então, o Brasil tem muitos livros. Eu recomendo que a gente leia, inclusive, livros de crônicas, porque são leves e atraem para a leitura. O Fernando Sabino. ah, o- eu vou falando, às vezes, de alguns autores, e esse é o incômodo de ser idoso, que eu convivi com essas pessoas. E o pior é nome de viaduto e rua. Se você vai vendo, vocês estão dando risada, vocês vão chegar lá, viu? Aí eu vou vendo a Rua Fulano de Tal. Como?
está errado a pronúncia. Por que você acha que está errado a minha pronúncia do nome? Porque eu trabalhei com ele. Trabalhou com ele. Então, isso vai acontecendo muito. E os livros, não George Orwell, mas o Fernando Sabino. Tem coisas muito boas que eu acho que a gente deve qualquer coisa que... O Fernando Sabino tem crônicas e elas são atraentes, elas atraem para mais leituras. Ultimamente, a minha leitura é caótica, eu tenho um monte de coisa, eu puxo, leio um pedaço aqui, um pedaço ali. Enfim, é isso que eu recomendo. Bacana. Simples. Ai, Bacana. E, Boris, a gente já está encerrando aqui. Eu vou fazer Posso fazer a última, Cíntia? Sim. Só para a gente encerrar aqui, se você encontrasse... Eu sempre gosto de fazer essa pergunta, porque saem respostas muito positivas e muito... fazem você refletir muito, né? Se você encontrasse você mesmo antes de você entrar no jornal ou na rádio, assim, o que você falaria para você mesmo? Quando você tivesse uns 15 anos de idade, mais ou menos, o que você falaria para você mesmo? Estou pensando. Bom, primeiro eu levaria um tremendo susto, né? Eu era um moleque terrível. Foi um moleque terrível. Eu tive pólio, praticamente não andei até os 9 anos, fui operado nos Estados Unidos, manco, alguma coisa, mas recuperei a caminhar e tudo isso, e aí descontei tudo que eu não fiz, continuo descontando ainda. Até hoje, que bom. Que conversa que eu pude... Olha, essa pergunta é cabulosa, viu? Eu ia transmitir para o Boris. Você sabe que, eu vou dizer uma bobagem, aquele Boris era melhor que esse aqui. Aquele Boris era melhor. Era. Não era contaminado pelos venenos da vida, era mais puro, mais direto. Mas eu ia procurar evitar os erros, né? Eu iria ter uma conversa séria com ele, dando algumas dicas para evitar erros que a gente tem, mas basicamente não tenho grandes arrependimentos, não. Ultimamente eu tenho feito uma autoanálise de algumas decisões impulsivas que eu tive, que foram erros da vida. Eu acho que eu poderia conversar com o Boris sobre a impulsividade, né? A decisão, como aquela coisa de comprar por impulso, de reagir por impulso, né? Do desperdício de vida, que é uma intolerância, ser mais tolerante. Tudo isso teria feito com que a vida fosse mais plena, com menos angústias e talvez provocasse menos angústias para os outros. Quer dizer, tolerância não quer dizer... tolerância tem limites, né? Mas mais tolerância, eu acho que a experiência que a idade traz é essa da tolerância. Os arrependimentos estão muito na impulsividade, que leva à inconsequência, impulsividade, consequência e intolerância. Mais tolerante, menos impulsivo, né? E menos inconsequente. O resto, não há o que dizer para o Boris. É dizer que, inclusive, fez muito bem de ser palmeirense. Sou corintiana, hein? Fez muito bem. Ninguém é perfeito, né? Mas olha, você é corintiana?
Sou. Olha, eu não quero fazer propaganda, mas eu vou te recomendar um psiquiatra. Na primeira sessão você já sai de camisa verde, e Oi, pode e eu confiar. adoro verde, hein? Adoro É, verde então, com você tudo já que é. sai com a camiseta verde do Palmeiras. Mas, nada mais grave, nada mais grave. Boa. Eu diria isso, vocês me botaram agora no sofá, do psicanalista, estou pensando, mas Ótimo, ótimo. esse é um bom exercício, viu. O que diria para mim mesmo há 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 70 anos atrás, né. Ah, enfim. Eu acho que o Maravilha. mundo evoluiu, que eu procuro eu tenho uma vantagem em tudo isso, que é trabalhar com gente mais jovem que eu. Então eu tenho uma vantagem que eu vou assimilando as palavras, os costumes, não me choco muito com coisas que eu vejo, né. Tem gente que se choca quando vê um moço de cabelo azul, de uma moça de mini saia, tatuada, tudo isso não, essas modernagens não me chocam, né, eu sou conformado com isso, eu fui aprendendo a conviver, mas, acabam mostrando para você mesmo que você fica com uma mente muito parecida com a tua mente dos 20 anos, mas o corpo não corresponde mais, não consegue mais fazer as coisas que você fazia. Então, essa é a tristeza da velhice, essa é a tristeza da velhice. Se eu fosse presidente da república, a primeira coisa que eu faria era um decreto acabando com a velhice. Depois outras coisas. Muito bom, galera, muito bom. Bom, Boris, muito obrigado pelo papo, cara, você é incrível demais, parabéns pela sua história, pela sua trajetória. Você, de fato, ajudou aí muitos brasileiros, abriu os olhos de muitos telespectadores aí, parabéns aí pela sua trajetória, de coração. Eu também quero agradecer, porque pelo papo generoso, você foi muito generoso com a gente, então gratidão mesmo, viu? Yes, Olha yes. Olha, eu também vou recomendar a você, Cíntia, que não fique com esse quadro atrás da sua cabeça, porque Hã. ficou assim, essas asas parecem 2 orelhas enormes. Ficou estranho. Eu fiquei olhando, eu fiquei olhando, não é bom. Você Olha aí, sabe que ó. é uma ave Boa dica. brasileira, a Tudo arpia. bem, mas você não parece asas, parecem 2 orelhas suas. Não sei, olha. Boa. Os meus amigos aqui Galera, que estão acompanhando vão achar que eu não devia ter dito isso, mas é um conselho, é um É, conselho. você é da área, agradeço. Gente, bom, muito muito obrigado, obrigado. Cíntia e Yes. Ian, muito obrigado, a quem teve a paciência de assistir. Não deixe de contribuir, não deixe de estar presente na vida. Qualquer um de nós pode precisar, e quem dá de si, quem chega a um nível de perfeição de dar de si, merece ajuda, merece todos os elogios e abraços possíveis. E essa entidade, uma entidade que dá de si, que tem gente que dá de si, que tem méritos, trabalha com uma doença terrível, que é o câncer, e ajuda as pessoas a suportarem essa verdadeira tortura, essa verdadeira cruz que é essa doença. As pessoas assistidas, que têm assistência, que têm tratamento, que tem alguém que olhe, que seja solidário, as pessoas atravessam melhor essas fases difíceis. E graças a Deus, esse tipo de doença, aos poucos, vai sendo vencido etapa por etapa. A doença, o câncer, vai sendo vencido, graças a Deus e graças à ciência, por Yes. Sim, intervenção, na minha opinião, Yes. divina. é isso aí. Yes, yes, yes. Galera, não esqueça que se você está assistindo essa live depois que aconteceu, as doações ainda estão no ar. Façam as doações aqui no canto direito, tem os QR Codes, o Pix está aqui também do ladinho.
ou na descrição do vídeo, tá bom? Muito obrigado, Boris e Cíntia. Obrigada, Ian. Obrigada, só Boris. antes de encerrar, só queria agradecer imensamente ao Fernando, que é do time do Boris, que ele fez essa ponte incrível com a gente. A Ana, também, que é do nosso time, e o Humberto, que estão aqui no back. Humberto do GTI, Gratidão, Ana. das Gratidão, lives. Alberto. Muito obrigado, galera. Um forte abraço. E tem aqui o Luiz e o Cássio também. Luiz e legal. Cássio também. Gratidão, viu, a vocês. Muito obrigado. Vocês falaram do Fernando, eles ficam com ciúmes. Com inveja, ciúmes não, inveja. Olha, o Luiz disse que não. Muito obrigado, eu sempre galera. brinco com o Luiz, digo, olha, eu imagino você de cabelo azul, ele é muito conservador, fica muito bravo comigo. Pessoal excelente, tem muita paciência. Eu estou transmitindo para eles paciência para o resto da vida, só de me aguentar, só de me aguentar. Foi muito bom, obrigada. Muito obrigado, tchau, pessoal. Forte abraço, obrigado. Fiquem com Deus. Obrigado. Meus melhores cumprimentos, alegria para todos nós. Um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.